Senhoras e senhores, autoridades e público presente, uma boa noite a todos. É com muita satisfação que a Câmara Municipal de Jaú realiza hoje, dentro da Escola do Legislativo, uma palestra inédita na região, com o tema Surdo-Cegueira. Eu quero agradecer também a audiência de você que nos acompanha pela TV Câmara Jaú, pelos canais 34.2, Aberto Digital, o 10 da NET, o 52 da Connect Core, e também para quem acompanha pelo YouTube, youtube.com/TVCam Jaú. Nesta noite, senhoras e senhores, nós teremos a explanação da Lara Gontijo, que é educadora social e especialista em surdo-cegueira. Vale salientar que, como a Lara também é surdo-cega, nós teremos os trabalhos dos intérpretes Adalto Caramano e a Marcela Coló. Ambos são servidores concursados aqui da Câmara Municipal de Jaú. Obrigado, Lara, pela disponibilidade em compartilhar todo o seu conhecimento e experiência de vida com a gente. Nós temos ainda aqui, na mesa principal de autoridades, o presidente da Câmara Municipal, o vereador José Carlos Borgo, ao lado dele, a nossa palestrante, a Lara Gontijo, e também o intérprete de Libras, Adalto Caramano. Neste momento, então, eu passo a palavra ao presidente da Câmara Municipal, o vereador José Carlos Borgo, para que faça o pronunciamento de abertura dos trabalhos desta noite. Muito boa noite a todos e a todas. Quero dizer para todos vocês que é uma honra para mim, uma satisfação, poder, na qualidade de presidente do Poder Legislativo, abrir as portas da Câmara para um evento tão importante como este. Nesta noite, nós teremos uma palestra que irá ficar para a história da nossa Escola Legislativa e para a nossa cidade. Um tema que ainda é pouco difundido, mas tem uma grande importância, que é a inclusão da pessoa surdo e cega na nossa sociedade. A inclusão, aliás, é uma preocupação antiga desta casa, e nós temos conseguido, aos poucos, caminhar em direção certa. O exemplo mais recente disso é o trabalho executado pelos nossos intérpretes de Libra, o nosso Adalto e a Marcela. São dois funcionários de carreira desta casa, concursados, que prestam primoroso serviço na grade de programação da TV Câmara e também nos auxiliam no atendimento à comunidade surda. Também quero agradecer a você, Lara. Obrigado por se colocar à disposição desta Casa de Leis e da comunidade jauense. Saiba que é uma grande honra recebê-la nesta noite. Eu gostaria também de aproveitar a oportunidade e dizer a vocês que há alguns dias atrás eu tive o privilégio de receber em meu gabinete, juntamente com o nosso intérprete, o Adalto, o André Romim, que hoje nós vemos aqui os pais deles. Nós estivemos conversando a respeito da associação que temos em nossa cidade. Eu já, em algumas oportunidades, em outros eventos, eu tenho dito de que algumas coisas que aconteceram algum tempo atrás, eu tive o privilégio de estar participando, porque eu, como vereador, já há mais de 30 anos, eu participei da fundação da Associação dos Surdos aqui de nossa cidade. Eu era, na época, me lembro, secretário de esportes, e nós fazíamos alguns eventos esportivos e a associação, principalmente na área de atletismo, a associação sempre mandou uns alunos para participar dos eventos que nós fazíamos, principalmente no campo municipal. Então, tem uma certa convivência com pessoas da associação. Quero dizer também que nessa conversa que eu tive com o André Rolim, ele me passou que a associação tem hoje aproximadamente 70 associados. E também, segundo o IBGE, de 2012,
2010, se eu não estiver enganado, Jaú tinha em torno de 5.700 pessoas deficientes auditivos, desculpa. E também dizer para vocês que ontem eu estive em São Paulo, na Assembleia Legislativa, e levei para lá, já marcado audiência com vários deputados, levei para lá algumas reivindicações de algumas entidades de nossa cidade. E aproveitei também, na ocasião, entregarmos aos deputados que eu conversei, um ofício pedindo recursos para a associação. Entregamos a ele, inclusive eu recebi esses dias atrás, através do André, eu recebi os documentos da associação, passei para o meu departamento jurídico, conferiu tudo em ordem a documentação, e nessa estada em São Paulo ontem, deixei no gabinete dos deputados um pedido da Associação de Recursos do Orçamento do Estado, a possibilidade de enviar para Jaú, através de emendas, algum recurso para a nossa associação. Não é fácil, não é uma promessa de que vem, mas é uma promessa que eu vou continuar trabalhando em prol da associação, da possibilidade de mandar algum recurso para que a associação possa se reestruturar melhor, tá bom? Antes de encerrar, eu quero agradecer aqui a todos, se sintam em casa, a você, Lara, mais uma vez o nosso muito obrigado e uma boa noite a todos. Muito obrigado. Obrigado pelas palavras, presidente. Eu vou fazer a leitura de duas correspondências recebidas agora. Perdão, Marcela, vou retomar. Eu quero mais uma vez agradecer pelas palavras do presidente. Antes de nós darmos sequência, prosseguimento a este evento, eu vou fazer a leitura de duas correspondências recebidas de convidados que, por algum motivo, não puderam comparecer à palestra desta noite. Ilustríssimo presidente, vereador José Carlos Borgo, tendo em vista compromissos acadêmicos, informo a Vossa Excelência que não poderei comparecer à palestra Vamos Falar sobre Surdo-Cegueira, que será realizada nesta data, e assim externo os meus cumprimentos à palestrante Lara Gontijo, desejando pleno sucesso sempre. Atenciosamente, vereador José Fernando Barbieri. Jaú, 16 de maio de 2019, excelentíssimo senhor presidente, venho por meio deste parabenizá-lo por promover, através da Escola Legislativa da Câmara, uma palestra sobre surdo-cegueira, incentivando, assim, um amplo acesso à informação sobre o assunto. Quero agradecer imensamente pelo convite e, em seu nome, cumprimentar as demais autoridades presentes. Entretanto, devido a compromissos anteriormente assumidos, não poderei estar presente e participar deste debate, que representa um momento ímpar em nossa sociedade. Aproveito a oportunidade para desejar votos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, secretária de Cultura e Turismo do município Jaú, Carolina Panini. Nós vamos agora a um breve histórico da nossa palestrante. Lara Gontijo é mineira, de Belo Horizonte. Ela nasceu totalmente surda e teve perda severa de visão quando criança, após ser acometida pela síndrome de Usher. Lara se comunica por meio da língua brasileira de sinais, Libras, Libras tátil e da Libras em campo de visão reduzido. Lara é graduada como analista de sistemas de informação pela PUC de Minas. É diretora-geral da ABRASC, a Associação Brasileira de Surdocegos, educadora social da FENEIS, a Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos, membro do Grupo Brasil de Apoio ao Surdo Cego e ao Múltiplo Deficiente Sensorial, membro da DBI, a Deaf Blind International, conselheira do COMPED, Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, e membro do COMED, o Comitê Estadual de Educação em Direitos Humanos. A palestra na TV Câmara, na Câmara Municipal, aliás, tem como objetivo traçar um panorama sobre o tema surdo-cegueira no país e fora dele, e apresentar ações que possam estimular
a inclusão desse público na sociedade. Eu saliento aos senhores e às senhoras que o evento de hoje também contará com um certificado, inclusive para os servidores municipais. Aqueles que tiverem interesse em fazer a solicitação do certificado, vocês devem deixar o nome, eu acredito que todos tenham deixado ali com a servidora na recepção, e aqueles que tiverem interesse devem entrar em contato com a Secretaria da Casa, por meio do nosso telefone, o 3602-8780, ou também pelo e-mail da Câmara, que é o câmarajaú@câmarajaú.sp.gov.br. Tá claro? Eu peço, então, que o presidente da casa, por favor, tome assento aqui, para que nós possamos, então, acompanhar a explanação da nossa palestrante. Por favor, Adalto e Lara Gontijo, agora, então, vão se posicionar aqui na frente. O Adalto irá fazer a tradução para a gente e a Marcela ficará no apoio da nossa palestrante, a Lara Gontijo. Senhoras e senhores, com vocês... Perdão, Marcela. Senhoras e senhores, com vocês, a educadora social e especialista em surdo-cegueira, Lara Gontijo. Bom, primeiramente, boa noite a todos. Sou muito grata por estar aqui com vocês hoje, pela oportunidade que a Câmara está me permitindo estar aqui falando um pouco sobre surdo-cegueira. Então, primeiramente, muito obrigada. E, enfim, vamos entrar então no conteúdo, aprender um pouco sobre surdo-cegueira, o que é surdo-cegueira. Será que a gente pode acessar os slides? Tá, pode passar, a princípio, esse é o título. Bom, começo me apresentando então. Eu sou surdo-cega, já foi dito isso aqui na Câmara, e hoje eu estou aqui para apresentar um pouco, mas antes de mais nada é importante que eu me apresente enquanto uma pessoa permanente no contexto da surdo-cegueira. Então vocês podem ver aqui um currículo que eu participo, além da minha formação, eu participo da área da surdo-cegueira. Pode mudar, por favor. O termo surdo-cegueira, de onde surge isso? Vamos começar a partir daqui, desenhando a nossa palestra. O termo surdo-cegueira, ele nem sempre foi usado dessa forma, como também as pessoas se expressam como surdo-mudo, e hoje em dia a terminologia não é mais surdo-mudo, né? A terminologia é a pessoa surda. Isso aconteceu também na área da surdo-cegueira. Vocês estão vendo aqui uma lista de palavras de como foi encontrado, como foi referido a surdo-cegueira na literatura. Eu vou pedir agora que o intérprete leia cada uma das palavras lá. A princípio ela foi chamada de dificuldade de aprendizagem profunda e múltipla, depois múltipla deficiência severa, depois surdez com múltipla deficiência, ou cego com deficiência adicional, múltipla privação sensorial, ou MPS, dupla deficiência sensorial, deficiência de áudio-visão e, finalmente, surdo-cegueira. Bom, então vocês viram a evolução da terminologia da própria palavra surdo-cegueira. A princípio não se existia uma clareza sobre o que representava mesmo. Então, em 1984, é que surge pela primeira vez o termo na literatura, surdo-cegueira. Então, nós estamos falando aí de um período muito curto, aí, pouco mais de 30 anos, em que o termo surge e que as pesquisas começam a tratar dessa forma. Pode mudar, por gentileza.
Eu montei aqui uma imagem, de um lado cego, de outro lado surdo. Então, quando a gente fala em uma pessoa com deficiência visual ou uma pessoa com uma deficiência auditiva, não é a somatória das duas deficiências que constituem uma pessoa com surdo-cegueira. A pessoa com surdo-cegueira, ela é uma pessoa com uma deficiência única, a surdo-cegueira, e que ela é muito múltipla. Você pode encontrar diversos tipos de pessoas com diversos graus de perdas de surdez, de audição, melhor dizendo, ou de visão. Então, eu trago essa imagem que o amarelo representa um grupo, o azul representa outro grupo. Então, não basta unir os dois. São características, inclusive características físicas de comunicação, que fazem com que essa pessoa precise ter um aporte adequado, inclusive educacional, para que ela tenha um desenvolvimento. Isso acontece com as pessoas surdas, que têm a língua de sinais, e as pessoas cegas, que também têm as suas características e as suas necessidades. No entanto, a pessoa cega, ela é capaz de ouvir. Então, hoje a gente vem falar um pouco sobre as problemáticas da surdocegueira. Eu vou entrar mais para frente, eu vou mostrar depois algumas formas de comunicação, que não basta você ter recursos que atendam cegos e que atendam surdos unidos. Você precisa ter políticas específicas para pessoa com surdocegueira. Então, até o registro dessa palavra no dicionário hoje está sendo discutido. Inclusive em outros países, quando na Suécia, uma conferência que aconteceu em 1991, a partir de uma pessoa representante da área da surdo-cegueira, chamado Salvatore, defende a terminologia de surdo-cegueira como uma palavra única e não com o uso de hífen. Por quê? É a partir disso que você começa a construir políticas públicas específicas para a pessoa com surdo-cegueira. E não simplesmente aquilo que já é oferecido para pessoas surdas e aquilo que já é oferecido para pessoas com deficiência visual unidas, né? Então, são características exclusivas e próprias. Eu vou pedir para mudar o próximo slide, por favor. Tá, nesse slide eu anoto aí as questões que precisam ser consideradas no desenvolvimento de uma pessoa com surdo-cegueira. As adaptações, as tecnologias. Por quê? Porque o desenvolvimento da pessoa com surdo-cegueira, ele precisa ser pensando na inclusão dele como um todo, inclusive no mercado de trabalho, na educação. Ele tem que ter o recurso para que ele tenha uma vida autônoma. A gente não fala só de comunicação para a pessoa com surdo-cegueira, né? A comunicação ela pode chegar através da tecnologia e a mobilidade, né? Uma pessoa com surdo-cegueira, ela tem a capacidade de se desenvolver se isso for trabalhado com ela. Próximo slide, por favor. Em 2010, nós tivemos um recenseamento, aí, o IBGE, que trouxe números para a gente um pouco estranhos. 1.250 pessoas com surdo-cegueira no Brasil. Esse número ele é questionável, inclusive a forma como a gente faz o recenseamento. Se a gente olhar nos Estados Unidos, fazendo um comparativo, né, desconsiderando a diferença de território, mas olha o número de pessoas com surdo-cegueira, 50 mil. Na Espanha, 7 mil pessoas. 7 mil pessoas, se a gente for comparar no Brasil, o IBGE identifica 1.250 pessoas com surdo-cegueira. Já na União Europeia, os dados do recenseamento deles, com 150 mil pessoas com a dupla perda sensorial. E aí, por último, os dados da WFDB, seria a Federação Mundial de Surdos, que fez uma coletânea no mundo. Qual é uma estimativa, a partir dos censos de cada país, de pessoas com surdo-cegueira? São 16 milhões. Então, esse número, ele assusta, porque são dados que a gente está falando de um público que nem sempre tem a sua condição de surdo-cegueira atendida. Aqui no Brasil, a gente ainda não tem um reconhecimento da surdo-cegueira. Nós temos surdos, cegos, deficiência física, deficiência intelectual
múltipla deficiência e, há pouco tempo, também o autismo entrou nessa categoria. O autismo, até pouco tempo, ele era ainda misturado com outras deficiências, como a deficiência intelectual. E hoje você já tem políticas públicas voltadas para a questão do público usuário do serviço para autistas, né? E isso acontece agora com a área da surdo-cegueira. Quando você recebe uma pessoa para fazer o censo, uma pesquisa na sua casa, você faz uma autodeclaração. Então, muitas vezes você não tem critérios para conseguir identificar exatamente quantas pessoas existem em cada uma das cidades. Então, essa pessoa ela pode ter uma perda e ela pode não considerar isso na hora da pesquisa. Muitas vezes nem a família sabe o que é surdo-cegueira. Então, a família diz, bom, meu filho é surdo. E aí essa pessoa está sendo contabilizada como uma pessoa surda. Ou, suponhamos que essa pessoa tenha passado por uma cirurgia de implante coclear e você não a declara como uma pessoa com surdez. Ou, ainda mais se ela tiver uma perda visual, ela ainda assim entra como uma pessoa com surdo-cegueira. Então, a gente está falando ainda, às vezes, das formas e dos critérios de avaliação para o recenseamento. O próximo slide, por favor. Nós temos aqui, eu enumerei 4 tipos básicos de surdos cegos, né? Surdos cegos não são totalmente surdos ou totalmente cegos apenas. Você tem pessoas que têm uma perda de audição ou que têm um resíduo de visão, né? E essa pessoa já deve ser considerada uma pessoa com surdo-cegueira. Muitas vezes ela pode não ouvir nada e enxergar um pouco, ou não enxergar nada e ter um resíduo de audição. Ela também é uma pessoa com surdo-cegueira. Ou ela pode ser totalmente surda e totalmente cega. Então, aqui a gente está vendo diferentes tipos de baixa visão até cegueira total. Próximo slide, por favor. Se a gente está falando sobre a singularidade da pessoa com surdo-cegueira, a gente tem que considerar a história dessa pessoa, que vai desde o nascimento. Essa criança pode nascer surda e, de uma certa idade, de criança ou jovem ou de adulto, ela pode começar a perder a visão. Uma outra situação que também pode acontecer é uma pessoa que nasce cega e ainda ou de criança, de jovem ou já na fase adulta, começa a ter uma perda severa da audição. Isso também pode acontecer. E também pode acontecer de uma pessoa nascer, uma criança nasce aparentemente ouvindo, enxergando, e com o tempo essa pessoa pode ter uma perda severa de ambas as situações, da visão e da audição. Até um acidente pode transformar uma pessoa numa pessoa com surdo-cegueira. Então a gente tem que considerar que, de bebê, as crianças também podem nascer. A gente encontra vários casos aí, e cada pessoa tem a sua singularidade. O próximo, por favor. A gente tem aqui uma pesquisa de Freeman, que é de 91. Ele apresenta essa proposta de trabalhos com pessoas com surdo-cegueira a partir de 2 abordagens, a da surdo-cegueira congênita e a da surdo-cegueira adquirida. Então, esses 2 diferentes grandes grupos aí requerem trabalhos específicos para eles. A surdo-cegueira congênita, que ela é chamada aqueles que já nascem surdo-cegos, tem uma série de características e que devem ser trabalhadas diferentemente daquelas pessoas que adquiriram à medida da vida. Então, você tem que ter eles embaixo do mesmo guarda-chuva, entretanto, ter políticas que atendam todos esses públicos. Porque, como é uma pessoa que nasce surdo-cega, aprende a se comunicar? Quais são as condições educacionais que ela precisa em sala de aula? O desenvolvimento cognitivo dela tem que ser estimulado de uma outra forma. Então, você tem que ter um trabalho profissional. Quais são os profissionais que atendem os surdos-cegos, que nascem surdos-cegos, ou surdos-cegos que se tornaram surdos-cegos? O próximo, por gentileza. A gente falou, então, um pouco sobre surdo-cegueira, e uma série de causas podem acometer
rubéola é uma delas. Eu trouxe aqui uma lista de causas que podem trazer a surdo-cegueira. Algumas doenças, inclusive aquelas de azul, são as principais. E agora, mais recentemente, Zika vírus. Zika vírus ataca o bebê e que nasce com microcefalia. Microcefalia pode ocasionar surdo-cegueira na criança. Então, antigamente a gente estava falando de casos muito comuns de mães que eram acometidas de rubéola na gestação e que prejudicavam depois a gestação da criança. Isso foi trabalhado com a vacinação, isso diminuiu muito, só que hoje surgem novas doenças e novas situações que causam a surdo-cegueira. Então, a princípio você acha que está sendo diminuído, mas nem sempre é assim. O próximo, por gentileza. Agora, mais especificamente sobre síndromes. O meu caso, eu tenho síndrome de Usher, mas não é só a Usher. Existem outras síndromes que também podem causar surdo-cegueira. É importante que a gente conheça. Aqui vocês estão vendo uma lista, e em azul são as principais. Próximo, por favor. Então, quando a gente fala em surdo-cegueira, quais são as principais dificuldades enfrentadas por essa pessoa? A principal é, sem sombra de dúvidas, comunicação. Acessibilidade é informação. Como a gente pode trabalhar a acessibilidade que hoje já é oferecida para cegos e que hoje já é oferecida para surdos cegos? Então, não basta juntar essas duas coisas. Você tem que ter um trabalho de acessibilidade voltado para essa pessoa, inclusive também para as questões de mobilidade. Porque a pessoa surdo-cega, ela muitas vezes não consegue se ambientar. Ela não sabe se ela pode estar correndo um risco, se algum caminho é tortuoso e pode machucar, pode tropeçar. Então, a gente tem que pensar em questões de mobilidade também. Próximo. Falando sobre comunicação de surdos cegos, eu elenquei aqui 9 principais tipos de comunicação de pessoas com surdo-cegueira. Não existem só esses 9 tipos. São em torno de 25 formas alternativas de comunicação e de estímulo de uma pessoa com surdo-cegueira e que muitas vezes surge dentro de casa, entre a família, e que aquilo e que aquilo constrói o sentido para essa pessoa. Às vezes, os professores em sala de aula criam formas alternativas de comunicação e isso funciona. Então, eu elenquei aqui 9 formas, que são as principais, aquelas que trazem autonomia, que trazem independência para a pessoa com surdo-cegueira poder participar da vida social. Então, a gente tem que entender que não existe uma única forma. Eu trouxe aqui alguns pontos e tem algumas imagens também. A primeira delas ali, o Braille, né? O Braille é uma forma de comunicação também. Há o Braille tátil, ou Braille nos dedos, que é um pouco diferente do Braille no papel. O Braille no papel tradicional, acredito que a maioria das pessoas já conheçam, mas é uma adaptação. Vou usar a Marcela aqui como exemplo. Faz assim com os 2 dedos. E aqui é uma soletração, como se fosse uma digitação manual do Braille. Pede para ela mostrar de novo, que a câmera não mostrou. Vou mostrar de novo. Aqui, você digita a célula do Braille, por exemplo. A letra A é a célula número 1, a letra B, 1 e 2. Então, aqui a gente vai digitando, como se eu estivesse digitando numa máquina Perkins, por exemplo. E já transformando em Braille. A diferença é que não é no papel, e sim nos dedos da pessoa. Uma outra forma também de comunicação é a escrita na palma da mão. A sensibilidade que uma pessoa com surdo-cegueira tem, eu vou mostrar novamente, de identificar quais são as letras, então, do alfabeto A, B. Dessa forma, eu consigo construir um diálogo com essa pessoa se ela já conhece o português. Próximo slide. A Libras, que eu acredito que a maioria das pessoas conheçam, a Libras ela é utilizada por pessoas surdas. O que acontece aqui? Eu vou exemplificar então, na prática. Libras tátil, o que a gente chama é o toque. Eu preciso usar o toque para conseguir compreender a Libras. Ou a Libras em campo reduzido, que por conta de uma perda na visão
periférica, como, por exemplo, eu identifico na minha visão central. Então, eu preciso que a pessoa, ao conversar comigo, possa utilizar ou da Libras tátil ou da Libras em campo reduzido. O próximo, por favor. Aqui eu tenho uma imagem também de Tadoma. O método Tadoma, ele é utilizado por surdos cegos, voltando na questão de história dessa pessoa. Nasceu ouvindo, e aí depois ele tem uma memória auditiva, ele conhece as palavras. Então é possível desenvolver uma comunicação a partir do toque no queixo. Existem 6 pessoas hoje no Brasil usuárias de Tadoma. Ao redor do mundo também existem pessoas usuárias de Tadoma. E na imagem de baixo vocês podem ver a comunicação social áptica. Eu vou dar um exemplo aqui com a Marcela. Isso aqui é quando uma pessoa está reagindo àquilo que você está falando. Ou bravo, uma pessoa séria, uma pessoa sorrindo. Então, ou aqui, eu indico que houve uma pessoa, e que existe uma pessoa se locomovendo no espaço e que ela saiu do lado do surdo cego. Para que esse surdo cego não vire e a pessoa não esteja lá. Então, essa comunicação é transmitida pelo profissional guia-intérprete. E também nós temos a escrita na palma da mão. Eu vou dar um exemplo aqui. A letra A, B, C, a mesma do alfabeto em Libras, que também pode ser soletrada na mão. Lembrando, é uma parte da Libras que é utilizada, ou seja, somente o alfabeto. Isso não é Libras tátil, isso é a grafia, apenas uma forma de você registrar as letras na mão. Mas isso se a pessoa conhece o português. Possivelmente essa pessoa perdeu a visão, a pessoa usuária desse tipo de comunicação perdeu a visão, mas conhece o português para poder utilizar. O próximo, por favor. Então, esclarecendo um pouco mais sobre a função do guia-intérprete. Aqui a Marcela está fazendo esse trabalho junto a mim, para me permitir poder estar aqui com vocês hoje, né? Para eu poder transmitir essa informação. A gente tem aqui a janela, que é oferecida pela TV Câmara, que sai com a Libras. Né? A janela que sai, que é usuária, que é para os surdos que são usuários. Agora, imagina se a gente tem aqui uma pessoa com surdo-cegueira. Ela não ia utilizar desse serviço. Então, você tem que ter uma pessoa ali para atender. Por quê? O intérprete, ele serve um público específico, que é o público surdo. O guia-intérprete, ele tem que estar preparado para lidar com essas diferentes formas de comunicação que o surdo-cego pode apresentar. Hoje aqui a gente está aqui ao lado uma da outra, estou aqui apresentando. Se eu vou ao banheiro e aqui tem um intérprete e outros surdos assistindo, esse intérprete não pode me direcionar, ele não pode me guiar até o banheiro. Por conta disso, o guia-intérprete é o profissional adequado que sabe, que está preparado para levar essa pessoa e descrever, inclusive, o ambiente. Como é que é esse ambiente aqui do plenário da Câmara? Quantas cadeiras tem aqui? Onde ficam as mesas? Onde é que os vereadores sentam aqui? Quantas pessoas cabem? Qual é o limite desse plenário? 72 pessoas? É importante, o surdo-cego ele não pode passar, entrar e sair de um lugar sem ter acesso à informação. Então, esse é o trabalho do guia, do intérprete. O intérprete ele precisa descrever também o ambiente. Além do que, ele pode deparar com diferentes formas de comunicação de uma pessoa com surdo-cegueira. Ele tem que estar apto, tem que estar preparado para conseguir trazer autonomia para essa pessoa, permitir que essa pessoa tenha acesso à comunicação. Lembrando que a gente está falando de línguas aqui, envolvendo línguas, não basta somente descrever o ambiente, tem que descrever a informação que está sendo transmitida. Como um inglês, a gente poderia estar numa palestra aqui como um palestrante inglês. Hoje, eu estou usando a língua de sinais que está sendo interpretada para vocês. Muitas vezes a gente se inscreve para eventos e a gente solicita. Eu, enquanto surdo-cega, peço, sou usuária do serviço de guia-interpretação. Eu preciso de um guia-intérprete. E aí as pessoas, quando me respondem logo de cara, não, já está certo, eu desconfio. Por quê? Não basta providenciar um intérprete. Precisa ser uma pessoa com formação adequada, uma pessoa que saiba como lidar com o surdo-cego. Então, primeiro que começa do lugar que essa pessoa se posiciona para trabalhar, que não é na frente com o intérprete de Libras, e sim, junto ao surdo-cego.
eu mostrei, apresentei quem é a profissão, quem é o profissional guia e intérprete, e agora eu mostro o instrutor mediador. Qual é a diferença do instrutor mediador? Esse é o profissional que vai trabalhar com surdo cego congênito, aquele que nasceu surdo cego. A gente tem que pensar que é um profissional que tem que estar preparado para identificar a necessidade desse aluno surdo cego. A gente tem que ter contrato, a gente tem que ter uma pessoa capacitada, uma pessoa contratada para realizar esse tipo de trabalho. Porque a pessoa que nasce surdo cega congênita, ela tem um input, uma entrada de informações muito menor do que as outras crianças. E o que é que acontece quando essa criança não tem acesso à informação? Ela pode não receber, muitas vezes, coisas simples, informações simples. Até a forma mesmo de se posicionar, de se manter fisicamente. Às vezes a pessoa não consegue nem saber que ela tem que ficar em pé, por exemplo. Então tem que ter toque, tem que mostrar como as pessoas ficam e estimular de todas as formas para que essa criança com uma surdocegueira congênita se desenvolva. Diferentemente, voltando lá no guia intérprete que atende o surdo cego congênito, ele vai, ou melhor dizendo, o surdo cego adquirido, ele tem que considerar já a história dessa pessoa. Essa pessoa possivelmente já conhece uma língua de sinais ou não, e você tem que ter um respeito com relação a isso. O próximo. Então aqui, como eu já disse, né, a diferença entre o tradutor e o guia intérprete. O próximo. Trouxe aqui uma imagem, é importante divulgar isso, mostrar, porque aqui no Brasil a gente tem instituições ou associações que representam a surdo-cegueira. A primeira, a Associação Brasileira de Surdos Cegos, é uma associação nacional. Nós temos também o Grupo Brasil, que ele recebe também demandas, muitas vezes orienta cursos, instituições, acerca da área da surdo-cegueira, de como lidar, o Grupo Brasil. Nós temos também a Abrapacem, que é a Associação Brasileira de Pais e Amigos dos Surdos Cegos. E essa é uma instituição que atende mais também a questão da família, né? Recebe as famílias, porque como a família precisa lidar com isso? Essas três instituições hoje são as referências que nós temos no Brasil da área da surdo-cegueira. A gente tem que ter trabalho intersetorial com essas instituições. O próximo, por favor. Com relação às pesquisas, de 99 até 2019, na área de dissertações de mestrado, na área acadêmica, que envolvam surdo-cegueira ou ensino, ou a síndrome de Usher em sala de aula, questões que envolvam a área educacional de pessoas com surdo-cegueira, representam aí 47 pesquisas entre artigos e dissertações, melhor dizendo, 38 pesquisas, e também cursos de formação de guia e interpretação, que hoje surge a partir do MEC, por conta de um reconhecimento do MEC para a área educacional da criança com surdo-cegueira. Infelizmente, a gente ainda tem uma adesão pequena, a gente tem poucos profissionais se formando, a gente tem poucas pessoas se preparando para atender surdos cegos, e o que a gente precisa é criar novas políticas no Brasil. Hoje a gente tem em São Paulo um curso, mas e aí, o que acontece no interior do estado? Na capital a gente tem, mas e no interior, como é que está? E como é que está o Brasil afora? Como a gente está preparando as nossas crianças com surdo-cegueira? A gente tem que formar profissionais para isso. E aqui em Jaú, como é que nós estamos com relação à formação? Conheço o Adalto, daqui de Jaú, enquanto guia intérprete formado. Infelizmente, a gente precisa ter mais pessoas que atendam esse público. Instrutor mediador, não sei se aqui em Jaú existe algum, mas a gente já tem hoje, então, formações que surgem e a gente tem que começar a oportunizar e trazer isso para o interior do estado. Próximo, por favor. Com relação a especializações pós na área de surdo-cegueira, elas começam a surgir hoje no Brasil também. Uma especialização de 2 anos, que você pode se formar e se aprofundar na área da surdo-cegueira. A mais recente, aberta em São Caetano do Sul, Universidade Municipal de São Caetano do Sul, que abriu uma pós e que
já está com uma turma aí para se formar, mas que começam a surgir também especializações na área. Com relação a quantidades de alunos acessando o ensino superior. Aqui tem são dados do INEP, e que registram 107 pessoas que se declararam surdo-cegas, universitários. Pelo Brasil, 107. Mas pode ser até, inclusive, que a gente tenha mais pessoas hoje. Esses dados aí são um pouco antigos. E também na linha de baixo aqui, as duas únicas pessoas que hoje estão presentes na área de graduação, estudantes surdo-cegas congênitas. Então, são congênitas que uma delas recentemente agora, uma delas está para se formar e a outra agora acessou a universidade recentemente. Inclusive, é algo que me emociona falar sobre isso. A próxima. A Associação Brasileira de Normas Técnicas, todo mundo conhece, mas o que nem todo mundo sabe é que a gente tem, desde 2008, me ajuda a lembrar os números, por favor, Marcela, da NBR. 15.599. Então, esse é a numeração, é a norma, a NBR, que registra essa imagem, a imagem que representa a surdo-cegueira, a imagem da acessibilidade para a pessoa com surdo-cegueira. Se vocês tiverem a oportunidade de buscarem e se interessarem, o próximo, por favor. O mês de novembro, branco e vermelho, o que ele representa? Como a gente tem dias de consciência para várias bandeiras, várias lutas pelo Brasil, e geralmente essas datas estão também atreladas a cores, a gente tem também o novembro branco e vermelho, que é um mês de consciência e de movimentos que a sociedade precisa ter para com a consciência da pessoa com surdo-cegueira. Por que branco e vermelho? Surgiu, naturalmente, em 2007, ou melhor dizendo, 1977, foi que surgiu o primeiro seminário brasileiro de surdo-cegos. Isso aconteceu em São Paulo. Então, foi lá em 77, no mês de novembro, esse seminário se repetiu anualmente, e se repetiu, e se repetiu, e se repetiu. Então, foi um marco por conta do primeiro seminário que aconteceu de surdo-cegueira no Brasil. Então, hoje a gente tem o Brasil todo comemorando ou refletindo nesse mês de novembro como cor do novembro branco e vermelho. Por quê branco e vermelho? Eu quero mostrar minha bengala para vocês. Eu acho que está bem evidente aqui a bengala branca e vermelha. Então, essa linguagem da cor surge em 2000, na República Tcheca. Ela surge com uma determinação dessa cor da bengala branca e vermelha, e isso acabou chegando até o Brasil também, né? Não só no Brasil, mas no mundo todo. As pessoas com deficiência visual e auditiva utilizam aquela bengala cinza, aquela cor padrão, né, da bengala, aquele tom do metálico da pessoa com cegueira, e a bengala verde da pessoa com baixa visão. Já aconteceu comigo inúmeras vezes de estar andando pela rua, sozinha, estou andando, indo até algum lugar, e as pessoas pensam, bom, a Lara é só cega. E aí me perguntam, pedem informação, e aí depois acabam descobrindo que eu também não ouço, né? Então, às vezes as pessoas não sabem disso. Então, é importante a gente divulgar que a bengala, ela representa o tipo de perda que essa pessoa tem. A bengala verde, ela também mostra que mesmo a pessoa com baixa visão, ora ela pode ter ela pode estar usando a bengala, ou ora não. E por quê? Porque a condição de iluminação, por exemplo, pode propiciar com que ela tenha uma autonomia diferente. Então, isso faz com que as pessoas tenham uma consciência. O próximo, por favor. O próximo.
Aqui tem um símbolo, inclusive eu estou usando aqui um broche. Esse aqui, o meu de baixo, é aquela imagem que eu mostrei anteriormente da ABNT, e agora de cima é uma campanha, na verdade é uma campanha que acontece também atrelada ao mês de novembro, vocês conseguem ver ali na imagem que tem uma escrita, né, surdo-cegueira, uma condição única, porque aqui no Brasil a condição única de surdo-cegueira ainda não é reconhecida. No dicionário, se vocês buscarem, vocês vão encontrar a palavra surdo-cegueira ou surdo-cego? Vocês não vão encontrar. Vocês vão encontrar a palavra surdo, a palavra cego. E como é que vocês vão encontrar a palavra surdo-cego? Não vão encontrar como surdo-cego, inclusive de uma forma única. Então, a gente está trabalhando para que na área médica isso também seja inserido, nas questões sociais, nas questões pedagógicas, onde seja possível a surdo-cegueira ser entendida como uma condição única. Separar isso eu não sou uma pessoa surda misturada com uma pessoa cega, eu sou uma pessoa surdo-cega. Eu estou me organizando para ir para a Austrália, e hoje, onde é que eu busco financiamento para a área da surdo-cegueira? Surdo-cegueira não existe, eu não consigo financiamento, inclusive, investimento. Então, a gente precisa formar mais pessoas que sejam preparadas para atuar como guia intérprete, como instrutor mediador, e hoje as políticas ainda não identificam isso, porque ainda não existe surdo-cegueira. Então, ao redor do mundo, fazendo um paralelo, isso já existe em outros países, isso está muito avançado, e no Brasil não. Então, esse é o movimento que a gente defende, o movimento do reconhecimento da surdo-cegueira enquanto uma condição única. O próximo. Questões de legislação. Nós temos leis federais que estão em desenvolvimento, com o deputado federal Eduardo Barbosa, que é do estado de Minas, e que está ajudando a gente nessa empreitada para trazer a surdo-cegueira em discussão na Câmara dos Deputados. Entretanto, a gente sabe que não é tão rápido quanto a gente gostaria. Gostaríamos que isso fosse resolvido num dia, né? Mas não é assim. Um dia isso vai ser possível. Na capital de São Paulo, foi o primeiro lugar em que a surdo-cegueira foi reconhecida e que eles instituíram o Dia Municipal do Surdo Cego. Posteriormente, o estado no Rio Grande do Sul, e aí outros estados começam também a apresentar, municípios começam a apresentar também dias municipais, né, do surdo cego. E, de novo, em Itajubá, e posteriormente em Uberlândia, também em Minas, conquistaram os seus dias, né? Em Belo Horizonte, as coisas ainda estão caminhando. Acredito que no próximo turno isso entre para votação, né? O primeiro turno já aconteceu, mas o segundo turno ainda não entrou ainda para votação em plenário. Então, em Belo Horizonte ainda está sendo instituída uma legislação municipal que reconhece o dia da pessoa com surdo-cegueira. Campinas, aqui, estado de São Paulo, também já está caminhando. Enfim, são questões assim. Por quê? Municipais. Por quê? Estaduais. Porque federal, ainda em âmbito federal, a gente não tem nada. Então, a gente tem que trabalhar como formiguinha mesmo. E trazendo isso, surgindo nas cidades, e mais cidades, para que a gente consiga instituir isso no Brasil como um todo. Mas a gente sabe que as coisas não caminham tão rápido quanto a gente gostaria. O próximo. Trago aqui também 3 sugestões, 3 recomendações de filmes aqui que tratam a surdo-cegueira congênita. Aqui você vê histórias verídicas, você pode assistir histórias reais, não são histórias fictícias, e que registram um pouco da vida de uma família ou de uma pessoa com surdo-cegueira congênita. Se tiverem a oportunidade, assistam, para que vocês consigam entender um pouco mais de perto o que significa a surdo-cegueira. Eu, Lara, tenho uma história um pouco diferente. A minha surdo-cegueira não é congênita. Eu não nasci surdo-cega. Eu nasci surda e fiquei cega depois. Então, a gente tem que entender que são necessidades bem distintas, entretanto, elas caminham juntas. O próximo. Trouxe aqui, então, as minhas referências aqui para elaboração. Isso aqui, tudo que eu trouxe não saiu da minha cabeça, trouxe de pesquisas, trouxe de trabalhos acadêmicos. E aqui são recortes, né? A gente fez aqui uma adequação para o nosso público hoje da Câmara. O próximo.
Então, eu sou muito grato a todos vocês que estão aqui hoje por assistirem essa minha apresentação. Gostaria de pedir para agora a técnica, para o Beto, mostrar um vídeo para a gente, um vídeo que aconteceu organizado pela WFDB, seria a Federação Mundial de Surdos Cegos, isso foi há 2 anos atrás. Aqui são vários surdos cegos se comunicando com diferentes formas de comunicação, surdos cegos de diferentes países, um tipo de soletração na mão, aqui um ponto braille, onde uma pessoa digita e a outra pessoa reconhece na ponta do dedo. Aqui um tipo de libras tátil também, entretanto é de outro país, seria uma língua de sinais. Uma outra língua de sinais, também tátil. Aqui existe uma linha braille, onde a guia digita e a pessoa vai lendo ao lado ali um equipamento que mostra os pontos. Fala ampliada, um surdo cego com resíduo de audição, em que a pessoa fala no ouvido. Esses 2 são brasileiros. Aqui a Libras em campo reduzido, ou uma língua de sinais, não é Libras, porque são pessoas de outro país. Equipamentos também tecnológicos, e ali comunicação áptica nas costas. Um tipo também de escrita na palma da mão. O próximo slide. Agora eu trouxe aqui uma imagem da conferência, porque esse ano, no mês de agosto, vai acontecer a 17ª, não é a primeira, é a 17ª Conferência Mundial de Surdos Cegos, ou também conhecida como DBI, Deaf Blind International. É a primeira vez que eu participo desse evento específico, e que reúne não só pessoas com surdo-cegueira do mundo inteiro, mas também familiares, profissionais, para discutirem as questões de surdo-cegueira em cada um dos seus países, né? Vai acontecer na Austrália, e eu estou indo lá representar o Brasil em agosto. Então, é importante nós levarmos a nossa bandeira. Estou indo com um grupo de 3 profissionais guias e intérpretes. Sozinha, eu não conseguiria chegar até a Austrália. Então, eu preciso de 3 guias que juntos vão se revezar, vão me trazer segurança, vão me trazer informação, comunicação, acessibilidade, para que eu possa compreender essa apresentação, né? Estamos indo voluntariamente, nós não temos aporte financeiro oficial, e na Austrália vai acontecer com uma bandeira que eles determinaram como ACT, A-C-T, acessibilidade, C de comunicação, T de tecnologia. Então, a nossa delegação está indo para lá para buscar informações, o que está acontecendo ao redor do mundo e trazer isso para cá depois. O Brasil precisa crescer nessa área, na área da surdo-cegueira, em informação, em tecnologia, em investimento, trazer, buscar isso, né? A gente está ainda estudando a melhor forma de depois implantar isso aqui no Brasil, divulgar isso depois, mas primeiro a gente tem que buscar esse conhecimento lá fora. Acho que tem mais um último slide. Então, a partir daquilo que eu disse, de estar indo representar o Brasil, nós não temos nenhum tipo de suporte, então eu trago uma imagem aqui que estamos indo voluntariamente para esse evento. Então, aquela pessoa que se solidarizar e que pudesse também ajudar a gente nesse momento, criamos aqui uma vaquinha, estamos ali recebendo doações de várias pessoas, aquela pessoa que de repente tem a possibilidade pode ajudar a gente também. Seremos muito gratos, né? A partir de R$25 você consegue fazer uma doação, por mais que pareça pequena, né? Gasta para ir até a Austrália, é do outro lado do mundo, então você tem inscrição, tem hospedagem, tem alimentação, tem passagem aérea, né? Então às vezes a gente pensa, o que acontece, então, por que a Lara vai, quando surdo-cega, com mais 3 guias? Porque lá é uma semana inteira de eventos, né? Então, eu vou acompanhar todas as apresentações, entretanto, os guias precisam se revezar. Então, acaba sendo um investimento alto, né? Não é barato, mas estamos aí fazendo essa empreitada. Além disso, também vendemos bottoms, é assim que a gente vem trabalhando. Vendemos também a preço simbólico. Temos também chaveiros, que estamos vendendo, e arrecadando fundos, né? Para ajudar nessa empreitada nossa hoje aí, para trazer mais informações para a área da surdo-cegueira. Se você tiver interesse, qualquer forma de ajudar a gente também, pode entrar em contato. Nós temos diferentes formas de você também ajudar a gente em carregar essa bandeira. E se você puder doar, para a gente seria muito,
muito bom, a gente tem a vaquinha, eu acho que é possível aqui, dá para ver aqui na imagem, você pode acessar se você for de fora, né? E também nós temos uma transparência dos gastos, porque é importante que todas as pessoas que nos ajudaram acompanhem onde é que esses recursos estão sendo investidos. Então, a gente gostaria de ser o mais justo possível e transparente. Temos o site da vaquinha, que você pode contribuir, e também o site da transparência, que você pode acompanhar onde é que a gente está fazendo os gastos. Se você jogar também no próprio site do Vaquinha, lá, Surdos Cegos na Austrália, nós temos também uma hashtag que hoje está veiculando nas redes sociais, hashtag Surdos Cegos na Austrália, você vai conseguir ter mais detalhes, mais informações da área da surdo-cegueira também a partir desse evento. Então, você vai estar ajudando eu, Lara, a ir buscar informação e trazer mais informação para o Brasil, trazer novas ideias para o Brasil para ajudar as pessoas com surdo-cegueira. Bom, então sou muito grata a todos vocês. Senhoras e senhores, uma salva de palmas. É uma salva de palmas para surdos cegos, batendo o pé, então. Por favor, batam o pé para que eu consiga perceber. Bom, a gente agradece muito a presença da Lara nesta noite aqui na Câmara Municipal. É um evento, como o presidente disse, o vereador José Carlos Borgo, é um evento que entra para a história da Câmara Municipal. Recentemente, nós tivemos a contratação dos intérpretes de Libras. A Câmara Municipal, na batuta do presidente José Carlos Borgo, tem levado a sério esse compromisso de trazer a inclusão mais próxima do cidadão jauense, de fazer com que a comunidade surda esteja incluída na vida política da cidade. Isso se tornou um compromisso que vem sendo levado muito a sério pelos nossos vereadores, pelo presidente da casa. E é muito gostoso hoje e assim, é uma satisfação muito grande para a gente, principalmente da TV Câmara, porque nós temos uma ligação direta com esse projeto, de ver, né, a presença da comunidade surda aqui no plenário da Câmara Municipal. É a primeira vez, acredito que na história da Câmara, que nós tenhamos a presença de tantas pessoas que são da comunidade surda, que fazem parte dessa comunidade, que têm a sua representatividade política e que têm as suas demandas. E assim como o presidente disse, as portas da Câmara Municipal estarão sempre abertas para vocês, e agora, claro, vocês têm um canal de comunicação, vocês conseguem entender o que acontece no Poder Legislativo e na vida política da cidade, e também procurar qualquer vereador, é só vir até a Câmara Municipal que vocês vão ter o atendimento dos nossos intérpretes, o Adalto e também a Marcela. Eu quero agora também abrir para as perguntas, se alguém tiver alguma pergunta para a nossa palestrante, ela que tem uma carreira admirável, a gente percebeu pelo currículo, domina completamente o assunto e vai ser a nossa representante nesse evento fora do país, na Austrália, no final do ano. Eu quero abrir então para as perguntas, quem tiver pode ficar à vontade, é só levantar a mão, né? A gente conta aí com o auxílio dos intérpretes. Por favor, quem quiser pode ficar à vontade. Tem alguém? Nós temos uma participante que quer fazer a pergunta. Vamos lá, então. O Adalto vai fazer a interpretação para a gente, Adalto? Pode ser, ou se quiser vir aqui e achar melhor. Pode fazer de lá. Olha, pode olhar para... O Carlinhos vai focalizar ela ali. Som. É a primeira vez que eu vejo uma pessoa com surdo-cegueira e eu confesso que eu não tinha ciência, nunca vi isso antes assim. Acredito que há um tempo atrás, quando eu morava em São Paulo, eu via sempre alguns movimentos, né, principalmente nas redes sociais. Então, as pessoas falavam sobre surdo-cegueira, sobre surdo-cego. Foi quando eu comecei a ter contato. E aí a minha amiga hoje me chamou para vir aqui. Ela falou assim, vamos lá assistir uma palestra sobre surdo-cegueira?
Então, eu confesso que antes era coisa que eu só via nas redes sociais, eu achava que não existia, e isso é algo que me deixa muito satisfeita, emocionada, é um mix de sentimentos, mas eu queria dizer que essa questão da pessoa com surdo-cegueira e a pessoa surda, ela precisa ser presente, e isso é muito importante. Legal. A gente agradece a pergunta e nós vamos passar agora a palavra, então, para o Adalto vai fazer a interpretação para que a Lara possa responder e comentar também essa ponderação que você acabou de fazer. Som. Falando um pouco sobre essa questão da importância de difundir isso socialmente, a gente tinha uma série de condições de outras pessoas que também não eram conhecidas antigamente, né? Se a gente for olhar para o público surdo, eles também não eram reconhecidos há um bom tempo atrás. Então, hoje, a gente consegue enxergar uma grande diferença entre a pessoa que é surda e enxerga bem, mas a pessoa que começa a ter uma perda de visão. Se a gente for olhar dentro da própria comunidade de surdos, existe muitas vezes um desconhecimento, e que o próprio surdo, às vezes, por desconhecer, acaba excluindo a pessoa que é surda, usuária de Libras, e que está perdendo a visão. Então, você tem que começar também a trabalhar a consciência, não só das pessoas que não são surdas, porque às vezes parece que é meio óbvio isso para quem já é surdo, mas nem sempre é. Às vezes a pessoa com surdo-cegueira começa a desenvolver até uma depressão por não estar presente, que antes era o grupo de amigos, e que hoje já começa a excluir, porque ele já não entende mais como é falado, como é conversado. Então, imagina uma pessoa que começa a perder a audição, o que acontece com as pessoas que estão em torno dela? É importante que você trabalhe sim a consciência, como você disse, para que a pessoa com surdo-cegueira esteja de fato incluída, de fato aprendendo, se comunicando, independente da forma que ela utilize, do método que ela utilize para a comunicação, é possível, e isso é muito importante, a gente só tem que ser perseverante. Eu falo porque eu passei por isso, muitas pessoas acabavam me deixando, às vezes, de lado, às vezes propriamente surdos por desconhecimento, mas é isso que eu espero que vocês façam, que sejam também agentes aí divulgando. Legal, obrigado, Lara, pela resposta. Eu quero saber se alguém mais tem algum comentário a fazer. Nós temos mais uma lá. Vamos lá. Eu vou pedir também... Pede para falar o nome também, Adalto. Som. Bom, vou me apresentar. Eu sou Mariana. Eu sou surda e estou representando a Associação dos Surdos. Participo lá da associação, e estou aqui hoje assim emocionada com a apresentação da Lara, me deixou bastante pensativa. Eu queria fazer uma pergunta para ela. Como é a relação sua com a família? Como a família lidou com a sua surdo-cegueira? Como é o seu contato com a família? Você pode explicar um pouquinho? E também, se você... eu queria dizer que eu tenho duas pessoas, duas amigas, que estão perdendo a visão. São duas amigas que hoje moram em Bauru. E, sabe, eu queria poder ajudá-las também nesse processo, também ensinar um pouco mais para elas. Então, eu gostaria, se você puder me explicar, principalmente a questão, então, da sua família. Com relação à minha família, bom, nasci surda, né? Como eu já disse antes, não tinha ainda um diagnóstico da minha perda de visão, né? O exercício de casa era o de fala oral, né? Não me foi ensinado língua de sinais dentro de casa. A primeira abordagem a primeira orientação que a minha mãe recebeu foi: sua filha precisa começar a falar com a boca, né? E não em sinais. Porque naquela época também minha mãe não tinha a oportunidade de ter mais informação sobre o que era a língua de sinais, sobre o que era as formas diferentes de comunicação, que não somente aquela tradicional, que é
a fala oral, a fala como a maioria das pessoas falam, a fala com a boca, né? E a minha mãe sempre se comunicava oralmente comigo. Foi assim por muito tempo, sempre tive muita afinidade com a minha mãe, prestava muita atenção na fala dela. Então, com 11 anos, eu mudei de escola, fui para uma escola com vários surdos, uma escola que chamavam uma escola especial, uma escola específica para surdos. Lá tinham muitos surdos que sinalizavam. Foi aí que eu exercitei, de fato, a minha sinalização, que eu comecei a aprender, de fato. Porque até os 11 anos, minha mãe não sabia a língua de sinais. Era uma comunicação bem restrita mesmo de fala, até que eu comecei a perceber uma perda de visão, né? Então, o máximo que a gente fazia não era Libras, era uma escrita na palma da mão, com as letras. E aí eu fui buscando formas de comunicar também melhor com a minha mãe, por conta da minha perda de visão, comecei a ter um pouco de dificuldade de ler os lábios dela. Também com os familiares, utilizava às vezes um alfabeto escrito na mão. Só que, muitas vezes, se você olhar outras famílias que sabem língua de sinais, que já estão preparadas quando recebe uma criança surda, isso faz toda a diferença, uma criança surda ou surdo-cega. Agora, se você fizer um paralelo com aquelas famílias que ou têm algum tipo não aceitam a língua de sinais, ou que não entendem que a língua de sinais, como ela é importante, como ela vai ajudar a criança a se desenvolver, isso acaba sendo um entrave, né? Eu tive a oportunidade da minha mãe ser uma pessoa com muita paciência, mas foi mesmo com a escrita na palma da mão, mas foi o suficiente, ela conseguiu me ajudar muito. Você falou também sobre amigas de outra cidade, né? É legal que você também seja agente nisso, né? Que você informe elas, porque às vezes a pessoa fala, não, eu enxergo, eu sou surda somente, né? Mas eu enxergo um pouco, ou, eu não enxergo nada, mas eu escuto um pouco. Lembra quando eu mostrei que existem diversos tipos de pessoa com surdo-cegueira, com diferentes graus de perda de visão e de perda de audição? Né? Não precisa ser cego total, surdo total. Você tem a Lara mesmo como um exemplo disso, né? Eu utilizo língua de sinais, ora uso da Libras tátil, ora eu uso da comunicação em Libras em campo reduzido, e eu tenho minha autonomia, né? Eu não paro em casa, estou sempre indo para vários lugares, representar, explicar o que é surdo-cegueira. Eu tenho uma identidade surdo-cega. Então, explique isso também para suas amigas. Mais alguém gostaria de fazer algum comentário, alguma pergunta? Mais uma pessoa. Bom, vou me apresentar. O meu nome é Francisca. A minha pergunta para a Lara foi realmente a primeira vez que eu vi uma pessoa com surdo-cegueira apresentar. Eu recebi o convite, até mandei uma mensagem para o Adalto no dia e falei, não, eu quero ir lá assistir, eu quero acompanhar. Eu queria dizer, Lara, que você é uma menina muito bonita. Na verdade, não é uma pergunta, eu queria te elogiar, falar que você é muito bonita e parabéns. Obrigada, Francisca, eu fico muito feliz. Antes, eu não tinha uma identidade de uma pessoa surdo-cega. Eu confesso que eu desconhecia, eu simplesmente não aceitava isso. Às vezes as pessoas diziam, será que a Lara está me esnobando? Será que a Lara... Eu simplesmente não via as pessoas, então as pessoas começaram a se afastar de mim. Hoje, enquanto eu assumo a minha identidade surdo-cega, as pessoas me respeitam, as pessoas me falam parabéns, ninguém mais me ofende. Isso me deixa muito orgulhosa. Por quê? Eu precisei assumir. Eu sou uma pessoa com surdo-cegueira. Se você não tem essa clareza, se você não aceita isso, né, hoje, e isso ficou evidente aqui, né? Mais alguém? Bom, eu acho que nós vamos caminhar para o encerramento. Antes disso, eu quero mais uma vez agradecer a Lara, dizer aqui que em nome do presidente, ele tinha um outro compromisso, precisou se ausentar, mas até para você saber, Lara, e para o pessoal que está presente aqui, o público de casa, que já nos próximos dias ele pretende entrar com um projeto para instituir, né, o Dia
da pessoa surdo-cega, em comemoração, o dia alusivo, né, da pessoa surdo-cega, aqui no município de Jaú. Uma iniciativa justamente para fomentar essa questão, para trazer a questão ao debate. Ele acha imprescindível que isso aconteça e, quem sabe, inclusive, você mesmo, Lara, possa voltar aqui para fazer uma nova palestra, que nós possamos fazer um evento tão bonito como esse que nós tivemos nesta noite. A Lara gostaria de fazer as suas considerações finais? Adalto, Marcela? Adalto, se você quiser também fazer as suas considerações finais, ou a Marcela, enfim, vocês que participaram ativamente. Bom, então, só para finalizar, gostaria de agradecer a todos vocês que estiveram hoje aqui com a gente, agradecer principalmente à Câmara, a figura do presidente que hoje participou com a gente. Muitas vezes, quando eu vou em outras cidades, eu percebo que as pessoas não topam falar sobre surdo-cegueira, é difícil, é um tabu. E aqui hoje já surgiu, depois dessa nossa conversa, uma proposta de trazer e institucionalizar o Dia da Pessoa com Surdo-Cegueira. Vamos continuar lutando. Obrigado por todos vocês. Legal, mais uma vez obrigado, Lara, obrigado ao Adalto, à Marcela, ao público aqui presente, muito obrigado pela presença de vocês, foi uma honra poder compartilhar essas horas agradáveis de muito conhecimento, né, de muita sabedoria, e para a gente é muito satisfatório, emocionante até poder ter uma palestra como essa, entender um pouco mais sobre esse assunto que é a surdo-cegueira. Assim como eu disse no início, né, o presidente acabou falando, não é um tema ainda tão difundido, mas que é de extrema importância para a nossa sociedade. Eu quero lembrar mais uma vez aos presentes que esta palestra rende certificado. As pessoas que tiverem interesse, elas devem entrar em contato com a Secretaria da Casa pelo telefone 3602-8770 ou pelo e-mail camarajaú@camarajaú.sp.gov.br. Aos servidores da Prefeitura que estiveram presentes aqui, basta deixar o nome que nós iremos passar também para o pessoal do RH da Prefeitura, para que possa contar também como certificado para vocês. Lembrando, mais um recadinho, que esta palestra na íntegra estará disponível já nos próximos dias no nosso canal no YouTube. É só acessar youtube.com/tvcanjaú e também será reprisada ao longo da nossa programação. Mais uma vez, obrigado pela presença de todos, uma excelente noite e um ótimo final de semana, já que amanhã é sexta-feira. Obrigado.